CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, esse finalzinho de 2022, início de 2023, a gente está vendo uma explosão, né, de novas estratégias de uso da inteligência artificial, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. Aparentemente, a tecnologia que está sendo utilizada, ela, na verdade, existe há bastante tempo até, né? Não é uma tecnologia recente. A questão é que, aparentemente, a gente não tinha equipamentos ou hardware de forma acessível para que pudesse dar, num tempo razoável, resposta ou uso para essas tecnologias. O que acontece é que, nesses últimos anos, a gente viu um aumento muito grande no poder computacional, né? Placas de vídeo, computadores, CPUs aumentaram muito o seu poder computacional e os preços caíram, né? Em relação ao passado. Então, a tecnologia que existia, mas que não tinha equipamento para executar essa tecnologia, passaram a executar de forma muito simples. Dentro de casa, você consegue ter um equipamento que consegue fazer uso dessa tecnologia. E, como você falou, final de 2022 e agora começo de 2023, a gente viu vários exemplos de IA, o uso de IA, por exemplo, deepfake, aquela tipo de técnica que você muda o rosto de um ator num filme por um rosto de uma outra pessoa, né? Geração de imagens por descrição, você descreve uma cena e a IA cria uma cena para você que é extremamente realística, né? Ou seja, naquela foto, mas que ela nunca existiu, na verdade foi uma descrição, um textual do que você queria que a imagem representasse e ele criou para você. A gente tem, inclusive, exemplos de sintetização de voz também, ou seja, fala e a inteligência artificial reproduz a sua voz ou mesmo cria música. Inclusive tem agora exemplos de inteligência artificial que você pede, eu quero uma música assim, assim, assado, desse estilo musical, e ele monta uma música para você. Então, realmente a gente tem muitos exemplos e eu acho que o que realmente ficou mais famoso é o chamado de ChatGPT, né, que todo mundo está falando aí que apareceu aí de repente aí e todo mundo começou já que tem mais de 1 milhão de usuários, né, usando, né, essa tecnologia, que é basicamente um chatbot, ou seja, um aplicativo de chat. Você entra, você digita lá uma pergunta, por exemplo, e ele te responde de forma muito coerente, na verdade, muito consistente no seu conteúdo. Então tem coisas assim, você faz um pedido, por exemplo, de escrever uma carta, escrever um memorando que tenha esses termos aqui ou que tenha esse tipo de significado. Ele escreve uma carta para você, né? E você pergunta para ele sobre eu quero fazer um programa de computador que faça isso. Ele vai e escreve o programa para você, né? Então, ou seja, tem realmente quem já usou, além da velocidade da resposta, que é extremamente rápida, ele também, assim, a forma dele apresentar e o conteúdo é realmente bastante surpreendente em relação a isso, né? Quem já usou esses chats de atendimento de banco, por exemplo, né? Na verdade, eles são respostas meio que enlatadas, né? Você faz uma pergunta, ele tem uma resposta já pronta para aquela pergunta que você fez ou próximo daquela pergunta que você fez. Se você sair um pouco do esquema, ou se não for uma pergunta muito diferente do que o chat desse tipo de atendimento de banco ou de operadora, você fazer uma pergunta um pouco diferente, ele não vai te responder de forma adequada, né, nesse caso. O chatbot não, ele é bem interessante nesse caso, né? Então, nesse item. Hoje, né, o ChatGPT ele tem mais de 100 milhões de utilizações, né, no geral, 13 milhões de usuários por dia, né, ele tem uma relação dessa. Então é bem interessante, ele é gratuito, né, mas ele tem uma versão que é paga, porque segundo o fabricante lá, ele vai oferecer um tempo de resposta maior, né, você não vai ficar, na verdade tem uma quantidade de pessoas que ele consegue atender gratuitamente. Fora disso, você vai ficar na lista de espera. Se você pagou, você não tem essa lista de espera, você funciona exatamente, acessa diretamente o sistema sem ficar esperando por isso, né, nessa situação. O que começou agora a ter uma discussão, né, sobre esse item, é que muitos alunos, né, começaram a usar, né, o ChatGPT para poder fazer trabalhos. Ou seja, então eles começam agora, o professor fez uma certa pergunta ou falou sobre um certo tema,
e o aluno foi lá no ChatGPT e fez uma pergunta, o ChatGPT respondeu, ele copiou aquilo ali e colocou no trabalho. Então, ou seja, tem uma discussão grande agora acontecendo, né, na parte educacional, né, sobre essa situação. Só para a gente lembrar, o ChatGPT já passou, né, o ChatGPT já passou em alguns concursos públicos em resposta das perguntas, inclusive a provas da OAB, por exemplo, né? O ChatGPT também foi aprovado, né? Porque usando, né, o ChatGPT, na verdade, fazendo um teste, não foi uma trapaça, ele foi feito um teste e ele foi aprovado, seria aprovado, né, se fosse feito. Então, realmente ele tem um conhecimento amplo, uma questão muito simples de você usar. Quem quiser testar o serviço em português, inclusive ele já está entendendo a linguagem, né, o idioma português, entra lá no site chamado chat.openai.com, chat.openai.com. Entra lá, se inscreve no serviço, tem que botar e-mail, não, um e-mail e uma senha, e aí você pode começar a perguntar, né, sobre o assunto que você imaginar lá, se você quiser, sobre isso, né? E aí você pergunta e ele já dispara o comando, é assim? Ou tem que pagar por isso? Imediatamente. Não, ele tem assim, ele de graça. O que pode acontecer é que às vezes você vai entrar lá no chat GPT, ele está cheio, lotado, porque ele tem uma quantidade máxima de pessoas que ele atende gratuitamente. Mas você vai ficar numa fila, rapidamente você vai ser atendido e vai poder fazer suas perguntas, né, e ter as respostas. Assim, é muito rápido, né, a questão em relação a isso. A OpenAI, né, que é a responsável pela ferramenta, até fez um anúncio, né, dizendo assim, olha, a ChatGPT tem algumas limitações, né? Pode gerar alguma informação incorreta, né? Pode produzir instruções, né, ou ter um conteúdo meio atravessado, vamos chamar assim, né? Mas ele tem um conhecimento, que esse é uma base de dados que ele foi treinado, né, para responder as perguntas. O conhecimento que ele tem é até 2021, né? Eventos ocorridos depois de 2021, pode ser que ele não tenha um treinamento, porque basicamente o que ele tem é uma grande base de dados, né, de alguns terabytes de informação que ele foi treinado com isso, e aí ele consegue responder baseado nessa informação que ele tem armazenado, que segundo o fabricante é até 2021, coisa que aconteceu de 2021 para frente, pode ser que ele não tenha um conhecimento tão preciso assim dessa situação, mas de qualquer forma é bastante surpreendente, né, nesse caso. E aí a gente tem visto em várias aplicações diferentes, tem muitos exemplos, como eu falei, de geração de imagem, geração de vídeo, geração de texto, que é o ChatGPT, é um exemplo disso, né, muito muito assim, consistente os resultados. E aí algumas perguntas que ficam, será que vai afetar o mercado de trabalho? Né? Será que essa tecnologia toda vai afetar o mercado de trabalho? Essa é uma pergunta interessante. Assim, segundo os estudos, na verdade, a tecnologia vai gerar muitos empregos. O problema é que ele vai destruir alguns também. E aí, esses trabalhadores que ficaram nesses empregos que foram extintos por causa da inteligência artificial, eles não, muitas vezes, vão poder ser aproveitados nos novos empregos que vão ser criados, exatamente por um problema de perfil, né? Ou seja, ele vai ter que ser reinstruído, né? Esse colaborador, essa pessoa que teve seu emprego destruído, para poder se aproveitar de uma outra oportunidade. Então, isso é uma discussão grande também no mercado de trabalho sobre isso. Uhum. Tem uma perguntinha aqui de um ouvinte, é do Douglas. Ele fala, Gilberto, o chat GPT é capaz de escrever programa. Será que é o início da Skynet? Muita gente tem falado isso, inclusive no começo do ChatGPT, né, a ChatGPT ela estava conseguindo, eles estavam usando o ChatGPT para poder construir vírus de computador, né? E aí depois ele foi modificado, ele foi limitado, então ele já tem algumas construções maliciosas, ele não gera, ele gera um aviso para você falando que aquele tipo de comando, aquele tipo de programa que você quer construir, ele não vai fazer, porque supostamente um conteúdo malicioso para isso, né, nessa questão. Mas no começo ele estava assim, completamente disponível e aberto até para isso, né? Mas é uma boa pergunta do nosso ouvinte aí. E se ele faz trabalho, se ele escreve música, daqui a pouco ele está apresentando o programa aqui também, tá?
Tem uma discussão grande sobre essa situação, viu, Fernando? De alguns tipos de trabalho, né? Ou seja, algumas questões, não obviamente a apresentação do programa, mas alguns trabalhos mais repetitivos, né? Coisas mais repetitivas, poderiam ser substituídas por algum tipo de aplicação em inteligência artificial, né? Como a gente tem visto em algumas aplicações, em alguns momentos dessa natureza aí. Então, vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Assim, eu até tinha comentado no finalzinho de 2021, né, 2022, na verdade, começo de 2023 aqui, que assim, tudo indica que 2023 vai ser o ano da inteligência artificial. A gente vai ver, a gente está só assim, arranhando a superfície dessa tecnologia. A gente vai ver ao longo desse ano muita coisa assim, interessante, né, ou surpreendente, né, dessa aplicação da inteligência artificial em vários campos do conhecimento. É isso. Vamos pro Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Conta pra gente. Muito bem, Fernando. Bom, vamos começar falando do Twitter. Os fãs do Twitter agora vão ter uma função interessante chamada Twitter Blue, que é basicamente o plano pago da rede social do Elon Musk lá. Você paga um valor, na verdade, quando você assina o Twitter Blue pelo navegador, o valor mensal é de R$ 42, né? Um anual de R$ 440. E aí, qual é a vantagem que você tem, né, dessa situação? Aí você tem aquele selo de verificação, aquele selo azul, né, dizendo que você normalmente, antigamente, era só dado para órgãos governamentais, grandes empresas, entidades de mídia, artistas, né, e figuras públicas. Agora não, agora se você pagar esse valor, você vai ter esse selo de verificação. Ainda nos seus posts vão ter mais destaque em relação aos outros posts, e você vai ter uma visualização melhor em menções e buscas que fizerem o seu nome em relação a essa situação. Você vai ter menos propaganda também. O Twitter falou que quem tem, né, o Twitter Blue vai ter também, né, no futuro, não exatamente agora, mas no futuro, vão ter um ganho de 50% do valor, né, dos anúncios que aparecem na linha de tempo dele. Vamos ver como é que isso vai acontecer, né, nessa questão. De qualquer forma, vamos esperar. Agora está no Brasil, agora está disponível para quem é usuário, né, quem gosta lá, quem é usuário do Twitter intensamente para isso. Outra notícia super interessante que eu encontrei essa semana é sobre um aplicativo, né, que ele faz o seguinte, né, ou seja, tem um namoro, né? O namoro foi, por acaso, né? Acabou o namoro, e aí você tem várias fotos com a sua namorada ou namorado, né? E aí, esse aplicativo, ele promete retirar ou remover e substituir as fotos do seu namorado ou namorada, né? A imagem do seu namorado ou namorada na foto por um objeto, né? É um aplicativo chamado PixArt. E ele tem uma função, né? Ele é um editor de fotografias, que é para iOS e Android, e ele tem um recurso novo chamado Replace My Ex, seria a tradução de substitua o meu ex, numa tradução livre, né? Nesse caso. E aí, você substitui a foto, escolhe lá, coloca a foto lá no aplicativo, diz qual é o objeto que você quer substituir, pode ser um cachorro, pode ser um móvel, alguma coisa assim, e ele, usando inteligência artificial de novo, né, então já estamos falando de novo de inteligência artificial, ele consegue substituir na foto o X, né, o AX, por um objeto que você quiser colocar. Por enquanto, né, esse aplicativo está disponível, essa função do aplicativo está disponível apenas para iOS, mas vai estar sendo portada para Android também, né, para essa situação. Uma situação curiosa, né, de uso da inteligência artificial para isso, né. E uma última notícia que também foi interessante é que a Anatel está prevendo antecipar para esse primeiro semestre de 2023 a implantação de 5G em mais de 1.600 cidades, né, pelo Brasil, né? Especificamente aqui no estado, né, ele tem 4 municípios, né, que já tiveram aquela fase de substituição dos sintonizadores de satélite por outros que usam outra frequência. Então, no Espírito Santo já estão assim, autorizados a implantação, na verdade, do 5G, Cariacica, Fundão, Guarapari e Viana, que também vão receber o 5G, que na verdade estão liberados para os operadores instalarem o 5G nesses locais também. Opa, melhorou, hein? Exatamente, interessante. Aí uma boa notícia para quem morador desses locais, né? Cariacica, Fundão, Guarapari e Viana, em breve, né? Porque agora está liberado para as operadoras fazerem a implantação do 5G nesses locais.
Muito obrigada, viu, Gilberto? Aproveite muito aí os seus dias de carnaval. Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes aí pela participação. Um excelente carnaval para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Te esperamos. Até lá.